Iniciando aqui, vamos fazer uma nossa oração para a gente poder ter a inspiração do Espírito Santo, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Onipotência do Pai, vinde socorro a minha fragilidade, e vinde socorro ao abismo das minhas misérias, e socorro a minha fragilidade. Sabedoria do Filho, dirigir todas as minhas ações, meus pensamentos, minhas palavras. Amor do Espírito Santo, sede o princípio de todas as minhas operações de minha alma, para que sejam todos conformes à vossa vontade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, a gente está tratando aqui da criação, né? A gente começou a falar sobre... Estamos falando do credo, né? Primeira parte do credo, primeiro artigo, que é Deus Criador. Então, o catecismo ele vai fazer detalhar, né, sobre todas as partes da criação. E aqui no primeiro, logo no segundo parágrafo, ele fala sobre os anjos, né? Lembrando que Deus é criador das coisas visíveis e invisíveis, né? Então, o que ele fala aqui no segundo parágrafo? Dos anjos. Vou declarar-vos toda a verdade e nada vos ocultarei. Já vos declarei e disse, é bom guardar oculto o segredo de um rei. As obras de Deus, porém, devem ser reveladas com a glória devida. Quando tu e Sara fazias oração, eu apresentava o memorial de vossa prece diante da glória do Senhor. E fazia o mesmo quando tu, Tobi, enterravas os mortos. Quando não hesitaste em levantar-te e deixar a tua refeição e saíste para resguardar o cadáver, fui enviado a ti para te pôr à prova. E Deus me enviou também para curar a ti e a Sara, tua nora. Eu sou Rafael, um dos 7 anjos que permanecem diante da glória do Senhor e tem acesso à sua presença. Atônitos, os dois prostraram-se com a face por terra, cheios de temor. Mas ele prosseguiu: não temais, a paz esteja convosco. Bendizei a Deus por todos os séculos. Quando estava convosco, não era por benevolência minha que vos assistia, mas pela vontade de Deus. Bendizei-o todos os dias e cantai seus louvores. Vós me vies comer, embora eu nada comesse. Era só aparência o que vies. Agora, bendizei o Senhor sobre a terra e dai graças a Deus. Eis que eu subo para junto de quem me enviou. Escrevei tudo o que vos aconteceu. E ele subiu. Então levantaram-se, mas não o viram mais. Esse é o livro de Tobias, no capítulo 12, de 11 a 20, que faz a referência do anjo São Rafael. Se você olhar na Sagrada Escritura, você vai achar aí quase 100 passagens onde você tem a referência dos anjos, né? A pergunta 34 diz assim: quais são as criaturas mais nobres que Deus criou? As criaturas mais nobres criadas por Deus são os anjos. Então, os anjos, eles não têm corpo, né? Eles são seres espirituais. Então, Deus criou os anjos com um objetivo. Qual que é o objetivo? Aqui está a pergunta 36 que fala: para que fim Deus criou os anjos? Deus criou os anjos para ser por eles honrado e servido, e para os fazer eternamente felizes. Quem são os anjos? A pergunta anterior. Os anjos são criaturas inteligentes e puramente espirituais, sem corpo. Veja que no livro do Tobias ele fala que vós me vies comer, embora eu nada comesse. Porque ele não tem corpo, o anjo não tem corpo, né? Ele é somente espírito. E Santo Tomás de Aquino escreve sobre os anjos. Santo Tomás ele teve uma graça especial, né, de viver assim de uma coisa tão grande, né? Ter uma graça de não ter muita sensibilidade em termos de corpo, né? Vamos dizer assim, as emoções, né? A sensibilidade, a parte sensível da pessoa, né? Ele orou, pediu, tem até uma história que
ele pede, né, a Deus que não dê para ele, assim, que dê para ele a castidade. E ele realmente vive como se fosse um anjo. Na história dele se conta que o pai queria que ele fosse coisa de comércio dele que tinha, sei o quê, uma coisa assim mais voltada para o mundo. Mas ele tinha uma chamado, né, para ser religioso, então ele queria entrar no convento. Ele tenta entrar no convento, passa um tempo, mas depois o pai consegue tirar ele de lá, e para convencer ele, tranca ele no quarto com uma prostituta, né, para que ela o convencesse. Só que ele acontece que ele pega o candelabro e passa para cima da mulher como se fosse agredir com o candelabro. E a mulher começa a gritar e o povo, aí o pai e o irmão lá tira a mulher, senão ele ia agredir, né? Ele é tal ponto que ele tinha essa fortaleza, né, de ser uma pessoa pura. Então, o próprio confessor dele, quando ele fez a confissão, né, os últimos momentos da vida dele, ficou impressionado assim, com a pureza dele, né? Assim, quase que não tinha o que dizer em termos de pecado. Porque o pecado ele é muito do corpo, né? Ele está mais voltado para a parte sensorial. Então, ele escreve quase que um tratado sobre os anjos, né? Quem quiser ver depois, é só procurar a Suma Teológica, tá na internet aí de graça, aí, quem quiser. Na primeira parte, pergunta de 50 a 63, eu acho, uma coisa assim. Mas ele fala bastante coisa sobre os anjos. Então, ele chega a concluir que os anjos, eles são muito inteligentes, como o próprio Catecismo está dizendo aí, né? Eles não têm, assim, não tem nenhuma, qualquer coisa eles têm a resposta assim na hora, a intuição é direta. Não tem aquela questão de pensar, sabe, de usar o corpo, a inteligência, porque isso é muito mais voltado para a parte, vamos dizer assim, corporal, né, material. E os anjos não são assim. Então, os anjos eles são realmente seres muito inteligentes e por espírito, como o próprio catecismo está dando aqui para a gente essa característica. A pergunta 37 diz: que forma e que figura têm os anjos? Diz assim: os anjos não têm forma nem figura alguma sensível, porque são puros espíritos, criados por Deus para subsistirem sem terem de estar unidos a corpo algum. Mas é interessante que você olha quando você vai lá nas Sagradas Escrituras, você vê que eles aparecem como pessoas, né? Como seres humanos. Lá em Abraão e Sara, por exemplo, aparece, né? Lembra quando Jesus está no deserto, ele depois de 40 dias, em jejum, eles vão servir Jesus, né? Depois ele vencer lá as tentações. Ele está no Horto dos Oliveiras, lá naquela agonia, né? Na paixão dele, os anjos vão lá e fortalecem Jesus, né? A parte humana de Jesus. Então, assim, eles são realmente para nos ajudar, né? Cada um de nós tem um anjo da guarda, né? Algumas pessoas, alguns místicos viram o seu próprio anjo, né? São Pio conversava com o seu próprio anjo. Vários santos aí, né, tiveram essa dádiva, né, de falar com o seu próprio anjo da guarda. E são assim, são bilhões de anjos que existem, né? Se a gente for pensar aí, existe muito mais anjos do que assim, seres humanos, pensando bem. Lembra que são legiões. O próprio Jesus fala assim, quando ele está sendo preso lá todo aquele processo da paixão dele, diz assim, se eu quisesse, meu pai não mandaria 10.000 aí para me defender, mas não é isso o propósito dele. Então, assim, o que Santo Tomás, né, fala, o que os santos falam sobre os anjos, é que eles são seres que ajudam, né, no todo
nosso processo aqui. Por exemplo, cada cidade tem um anjo, né? Eu tinha falado da outra vez. Cada cidade tem um anjo, cada país tem um anjo, né? Como é que a gente sabe disso? Porque os pastorinhos mesmo, quando receberam, antes de receber a visitação de Nossa Senhora, um pouco antes eles foram preparados pelo anjo, né? E ele se declara como um anjo de Portugal. Que alguns, né, chegam a dizer que é São Miguel. Não sei se é exatamente São Miguel, não tenho certeza, mas alguns acham que sim. Cristina levantou a mão. Aí, nesse caso, como você leu aí o texto de São Rafael, com a permissão de Deus, os anjos podem tomar a forma humana? Então, por que eles aparecem para a gente como forma humana? Porque a gente não tem, como são seres espirituais, não tem forma, né? Então, para a gente poder fazer alguma ideia, ou poder entender, ou, sei lá, ter aquela relação, eles aparecem para a gente como sendo ser humano. Eles não aparecem como um animal, né? Aparecem como ser humano. Então, a gente não tem como a gente poder ter assim uma noção do que é, porque não sabe o que é. Então eles aparecem, Deus permite que eles apareçam como humano para que a gente possa entender, né, compreender as coisas, né? Então é isso que eu estava comentando, que na verdade Deus permite que eles apareçam para algumas pessoas, né? Para, por exemplo, aparecer para os pastorinhos, para alguns santos, mas eles aparecem de uma forma sensível, né, para a gente. Então, a nossa relação é com o ser humano, então, eu creio que é por conta disso. Aqui na pergunta 38 ele diz, ó, por que então se representam os anjos com formas sensíveis? Então, essa é uma pergunta que o próprio Catecismo vai responder. Ó. Representam-se os anjos com formas sensíveis para auxiliar a nossa imaginação. Tá vendo? Porque assim apareceram muitas vezes aos homens, como lendo nas Sagradas Escrituras, né? Como eu acabei de falar. Então, para a gente poder entender melhor, compreender, então é por isso que Deus permite que eles apareçam com essa forma humana para a gente. Foram os anjos todos fiéis a Deus? E a resposta: os anjos não foram todos fiéis a Deus, mas muitos, por soberba, pretendendo ser iguais a Ele, independente do seu poder. E por este pecado foram excluídos para sempre do paraíso e condenados ao inferno. Como se chamam os anjos excluídos para sempre do paraíso e condenados ao inferno? Os anjos excluídos para sempre do paraíso e condenados ao inferno chamam-se demônios. O seu chefe chama-se Lúcifer ou Satanás. Os demônios podem fazer-nos algum mal? Sim, os demônios podem fazer-nos muito mal à alma e ao corpo, se Deus lhe der licença, sobretudo, tentando-nos a pecar. E por que nos tentam os demônios? Os demônios tentam-nos pela inveja que nos têm e que lhes faz desejar a nossa eterna condenação, e por ódio a Deus, cuja imagem nós resplandece. E Deus permite as tentações a fim de que nós, vencendo com a sua graça, pratiquemos as virtudes e alcancemos merecimentos para o céu. Então, veja que aqui tem assim, por que houve essa divisão, né? Por que alguns anjos se rebelaram? Porque o que se sabe aqui na verdade são teólogos que falam, né, que isso também não é muito assim um consenso, é que Deus revelou para os anjos, né, a história da criação, porque não pararia só nos anjos. Deus queria criar também o mundo e os seres humanos. Então, alguns anjos que não concordaram com aquela coisa, como eles são seres inteligentes e o homem ele é um ser ele é um ser inferior aos anjos. Alguns anjos disseram que não iam servir. Jesus, ele é humano e Deus, ele tem as duas naturezas. Então, alguns anjos acharam que não queriam servir a Jesus, tá? Então, por conta disso, como eles achavam
muito inteligentes, muito soberbos. Na verdade, alguns dizem que até eles queriam até ser Deus, né? Queriam ser Deus, já pela questão da toda essa inteligência que eles têm, né? Lúcifer, por exemplo, é um anjo assim de altíssima capacidade e inteligência. E aí eles se rebelam e são castigados, né? Então, ele disse, né, que um terço deles, né, são excluídos, né, do paraíso e condenados ao inferno, né? Mas eles têm poder, né? Você vê, mas esse poder que eles têm é Deus que permite. Quer ver um exemplo? Vocês lembram do livro de Jó? Né? O livro de Jó é basicamente isso daí, né? Jesus, Deus permite que o demônio diz para Deus assim: ah, ele só te adora, né? Ele só te serve porque você deu tudo para ele. Se eu tirar tudo dele, ele não vai mais te adorar. E aí Deus diz: tudo bem, faça o que você quiser fazer. Aí ele tirou a família, né? Tirou os bens dele, tirou tudo, deu uma doença braba para ele lá, uma lepra. E mesmo assim, Jó continuou fiel a Deus, né? Então ele mostrou, né, que independe da parte material. Então Deus dá para Jó tudo de volta, até mais, né? Pela questão da fidelidade. Então, assim, quem permite que o demônio atente é Deus que permite, né? O demônio não tem esse poder de fazer, né? Apesar, ele pode fazer, assim, o mal para as pessoas, pode ter essa possessão, né? Tem até aqueles casos de elevar a pessoa, né? Até uma altura, até um teto. São Pio de Pietrelcina mesmo, por exemplo, ele era machucado, né? Pelo próprio demônio, né? Passava, assim, a noite inteira apanhando, né? Tem uma história de Santo Antão, por exemplo. Santo Antão foi um santo que viveu lá nos primeiros, segundo século, se não me engano. E ele escutando lá uma pregação sobre o Evangelho, ele era rico, né? O pai tinha dinheiro, e tinha só ele e a irmã. Aquilo tocou dentro dele, a respeito de se doar para as pessoas, de doar as coisas, ajudar as pessoas que precisam. Ele pegou toda a herança, vendeu tudo e foi viver como eremita. Era um jovem de, sei lá, 19 anos, 18, 19 anos. O demônio viu aquilo, o demônio ficou maluco, né? Então, perseguiu Santo Antão. Ele sofria muito também. Aí tem uma história que, acho que é Santo Ambrósio, ou é Santo Atanásio, que escreve sobre Santo Antão, e ele diz que Santo Antão passou a noite toda apanhando o demônio e, e ele já vivia, né? Ele era eremita, vivia assim, isolado, só em oração, em contemplação. E aí, na manhã seguinte, aparece Jesus para Santo Antão e Santo Antão pergunta: onde estava, Senhor? Eu passei aqui a noite toda lutando, debatendo, apanhando do demônio e tu não me ajudaste. Ele disse: não, Santo Antão, eu estava aqui a noite inteira, estava te observando e eu vi que realmente você é fiel. Então, claro que não ia deixar acontecer nada de mal, né? Mas você vê que Deus permite que aconteça as tentações, né? Para provar a fidelidade da pessoa, né? Porque muitos, infelizmente, muitos na tentação acabam se entregando, né? Como diz Orígenes, diante da tentação, ou você sai um mártir, ou sai um pecador, um herege lá. Tá? Então, na pergunta 43, diz assim: como podemos vencer as tentações? E a resposta é: vence-se as tentações com a vigilância, com a oração e com a mortificação cristã.
Ou seja, Deus nos dá os instrumentos, né, para que a gente possa vencê-las. No Pai Nosso a gente fala assim, né? Não deixeis cair em tentação, né? Mas livrai-nos do mal. Então, nós temos que ser vigilantes, né? A vigilância é uma característica importante. A oração, especialmente a oração do rosário, que afugenta, né? Bastante demônios, eles não gostam, eles têm pavor, né? Tem o próprio São Bento, né, que criou aquela oração de afugentar os demônios, né? Como é que é a oração? Cruz sagrada, seu nome. Conselho dragão do bem. Eu não conheço. Satanás. Tu me foste nos vãos, é mal que tu me ofereces, é comigo, Deus veneno. Então, Eu faço essa oração todos os dias, principalmente tá quando eu vendo? vou trabalhar. Eu não conheço, não, minha gente. Não conheço, não. É uma oração bem forte. Ela Sim. é um exorcismo, praticamente, né? Como é o nome? A oração para Essa é São Bento. De São Bento. a oração de São Bento. É. É. A cruz sagrada seja minha guia, A luz. minha luz. Não seja o Não seja o dragão o meu guia. Retira Ah, sim, conheço, mas não Retire sei. Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo teu veneno. Bebe tu mesmo o teu veneno. É bem simples, é pequeno. Eu conheço, mas eu não sei ela. Uhum. Mas eu vou olhar aqui e vou. A pergunta 44 diz: os anjos que se conservaram fiéis a Deus, como se chamam? E aí vem aquela parte, né? Os anjos bons que se conservaram fiéis a Deus chamam-se anjos bons, espíritos celestes ou simplesmente anjos. Pagaram de luz. É porque eles também são luz, né? Os demônios também são. Então, aqui É luz da minha escuridão. tem uma tem uma fala-se que o anjo São Miguel, né? Ele combateu o Lúcifer, né? Lúcifer com a sua soberba e São Miguel com a sua humildade. Então ele tem uma figura, a imagem de São Miguel com o pé pisando a cabeça do Satanás. E ele consegue isso pela humildade dele. Ou seja, quem é como Deus? O nome de São Miguel, inclusive é isso, né? Quem é como Deus? Então eles foram fiéis a Deus, né? Eles têm a graça, né, de verem Deus face a face, né? Deus serve-se dos anjos como seus ministros? Sim, na resposta. Deus serve-se dos anjos como seus ministros, especialmente confia a muitos dentre eles o ofício de nossos guardas e protetores. Então, né, a gente falou que sobre o anjo da guarda, né, o anjo protetor de Portugal, né? Então, os anjos têm essa função, né, de nos proteger, né? Existem vários relatos assim de alguns santos que foram protegidos do anjo ou de São Miguel, né? Tem algumas pessoas que contam, né, que São Miguel apareceu para ela e salvou de alguma situação, né, de perigo de morte. Então, os anjos têm essa função, né, de proteção e são servos de Deus, né? Eles nos ajudam, eles são mensageiros, né? E então eles fazem esse trabalho que Deus usa deles para essas situações, né? Deus serve dos anjos como seus ministros? Sim, Deus serve dos anjos como seus ministros, especialmente para muitos, confia muito, dentre eles, o ofício do nosso guarda protetores. Devemos ter particular devoção ao nosso anjo da guarda? Pergunta 47. Sim, devemos ter particular devoção ao nosso anjo da guarda, honrá-lo, implorar o seu auxílio, seguir as suas inspirações, ser reconhecidos pela assistência contínua que nos dá. Então, cada pessoa tem o seu anjo da guarda, né? Deus, quando
a pessoa, quando o ser humano ele é concebido, né? Não se sabe ao certo se é na concepção, isso não tem uma certeza, mas o anjo da guarda já é confiado para cada pessoa, né? Que vai acompanhar a pessoa até o fim da vida dela. Aí depois que ela morre, não tem mais necessidade do anjo, né? Mas alguns santos, como São Pio, por exemplo, falavam muito que a gente deveria o tempo todo se recomendar ao anjo, né? Rezar para ele, confiar a ele na nossa vida, pedir ajuda a ele, porque realmente é para isso que Deus criou, né? Para a gente poder também ter essa proteção deles, né? Bom, aí vem o terceiro parágrafo, que é a respeito do homem, né? Os anjos são seres espirituais, né? Que só tem a forma espiritual, não tem corpo. E agora o catecismo vai falar sobre o homem, que é a parte espiritual e corporal, né? Um conjunto, né? O que diz aqui no terceiro parágrafo? Diz assim: Seu Deus formou, pois, o homem do barro da terra, inspirou no seu rosto um sopro de vida, e o homem tornou-se alma, pessoa vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado, desde o princípio, um paraíso de delícias, no qual pôs o homem que tinha formado. E o Senhor Deus tinha produzido da terra toda a casta de árvores formosas à vista, e de frutos doces para comer, e a árvore da vida no meio do paraíso, e a árvore da ciência do bem e do mal. Deste lugar de delícias saía um rio para regar o paraíso, o qual dali se divide em 4 braços. O nome do primeiro é Fison, e é aquele que torneia todo o país de Evilá, onde se encontra o ouro. E o outro deste país é Ótimo. Ali também se acha obidélio e a pedra ônix. O nome do segundo rio é Gion. Este é aquele que torneia toda a terra de Etiópia. O nome, porém, do terceiro rio é Tigre, que corre para a banda dos assírios. O quarto rio é Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e colocou-o no paraíso de delícias, para que o cultivasse e guardasse. E deu-lhe este preceito, dizendo: Come de todas as árvores do paraíso, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque em qualquer dia que comeres deles, morrerás indubitavelmente. Ele está aqui citando aqui a criação do homem, né? Que é feito de Deus pegou o pó da terra, o barro, né? E criou o homem. E o primeiro homem. E do primeiro homem ele pegou uma costela e criou a mulher, Eva, né? Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, façamos-lhe um adjutório semelhante a ele. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais terrestres e todas as aves do céu, levou-os diante de Adão, para este ver como devia de chamar. E todo nome que Adão pôs aos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome. E Adão pôs nomes convenientes a todos os animais, a todas as aves do céu e a todos os animais selváticos, mas não se achava para Adão um adjutório semelhante a ele. Então você vê que Adão ele tinha uma graça sobrenatural, né? Ele recebeu tudo de Deus, né? Ele vivia no paraíso. E você vê que Deus dá para ele, né, a função de dar nome aos animais, às aves, às árvores, né? Então Adão tinha tudo, né, de Deus, mas não via assim não tinha a visão beatífica ainda de Deus, né?
mas ele tinha toda essa graça. Ele não ia morrer, sim, a morte como como a gente conhece aqui. Deus, pelo menos que se fala, que ele ia levar Adão direto para o céu depois de algum tempo, alguma coisa assim, né? Mas aí acontece o problema lá da infidelidade, né? Então vem aqui na sequência, a formação da mulher e instituição do matrimônio. Mandou, pois, o Senhor Deus um profundo sono a Adão, e enquanto ele estava dormindo, tirou uma das costelas e pôs carne no lugar dela. E da costela que tinha tirado de Adão, formou o Senhor Deus uma mulher, e a levou a Adão. E Adão disse, eis aqui agora o osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Ela se chamará Virago, porque do varão foi tomada. Está no livro do Gênesis 2, 7, 23. Pergunta 48. Qual é a criatura mais nobre que Deus colocou sobre a terra? Resposta. A criatura mais nobre que Deus colocou sobre a terra é o homem. Tá? E que é o homem? O homem é uma criatura racional composta de alma e corpo. Aí vem a pergunta. O que é a alma? A alma é a parte mais nobre do homem, porque é substância espiritual dotada de inteligência e de vontade, capaz de conhecer a Deus e de o possuir eternamente. Pode-se ver e apalpar a alma humana? Resposta: não se pode ver nem apalpar a nossa alma, porque é espírito. Pergunta 52. Morre a alma humana com o corpo? Resposta: a alma humana nunca morre. A fé e a mesma razão provam que ela é imortal. Então, Deus cria o homem não só espírito como os anjos, mas com a parte sensível que é o corpo, né? Só que a alma, ela é mais importante do que o corpo, tá? A alma não morre, ela é imortal. Então, quando o ser humano morre, o corpo vai se degradando, vai perdendo todas as características, né, normais, e vai definhando. E a alma não. A alma ela continua viva. Daí ela vai ter um destino, ou ela vai para o inferno, ou ela vai para o céu, né? O céu, no caso, se não tiver ainda completamente pura, né? Se tiver com mancha, vai passar primeiro pela purificação do purgatório, como a gente falou da outra vez, tá? Mas o que por isso que se ela é o fundamental, a gente precisa fazer de tudo para salvar a nossa alma. Tá? E a gente vê muitas vezes o quê? As pessoas estão preocupadas com o corpo, né? Ir para academia, fazendo malhação, isso, aquilo, dieta, para cima, para baixo, tanta coisa, preocupada com o corpo e a alma. O que a pessoa faz pela alma dela? Quase nada, ou nada. A maioria das vezes, a maioria das pessoas que nem faz nada, né? Não tem a noção da importância que a nossa alma, né? Como é que a gente alimenta, então, a alma? A gente tem os sacramentos, né? A gente tem as orações, a gente tem principalmente a missa, né? A adoração a Deus, né? São coisas espirituais, que a alma só se contenta com algo que é espiritual. A alma não se contenta com nada que é do corpo, né? Tá? Então, o que é o problema? É que o corpo quer mandar na alma, né? E o que é um santo? O santo é quando a alma dele domina o corpo. Né? Então, por exemplo, o que faz um santo quando quer vencer uma tentação? Ele se mortifica. Por isso que mortificação é uma coisa interessante, coisa boa. Né? Mortificação nem sempre quer dizer uma coisa ser, sei lá, flagelar o seu corpo, nem sempre é isso, mas se você dominar a sua vontade, você já está mortificando, né? Santa Teresinha ensinou tão bem isso aí para a gente, lembra que a gente falou um dia sobre Santa Teresinha? Ela pegou as coisas mais simples assim, né, e fazia
uma doação completa a Deus com as coisas mais simples que ela fazia, tipo, no inverno tomava um banho frio, ou seja, modificava o corpo, né? No verão tomava banho quente, não reclamava de calor, de frio. Ela era maltratada, ou seja, mal sentia um tratamento ruim de uma irmã, uma freira, ela não se... Ela sorria. Ela sorria, ela fazia o contrário do que a maioria das pessoas fazem, né? Retrucar, argumentar, brigar. Isso é uma mortificação, né? Então, existem várias maneiras que você pode poder mortificar. Mortificar é o seu corpo é uma coisa e você aí não dá para o corpo, né? Então, muitas vezes, assim, deixar de comer uma comida gostosa é uma mortificação, né? Você fazer aquilo, fazer um jejum para privar o seu corpo de um prazer, né? Tantas coisas você pode fazer para isso. Então, a alma é alimentada por essas coisas, porque ela é ela é um componente espiritual. Lembra uma frase de Santo Agostinho que fala assim que fizeste-os para vós, Senhor, e meu coração só estará completo quando repousar em vós. Tá? Porque que é isso? Que a alma ela só se completa quando ela estiver em Deus. Né? Nada vai satisfazer, nada de corporal vai satisfazer a alma. Né? A respeito de ver a alma humana, outro dia eu vi uma notícia que os cientistas, entre aspas, né, conseguiram um dia lá pesar a alma humana, pesa algumas gramas, não sei quantas gramas, pesa algumas gramas. Os absurdos, né? Completo absurdo. Assim, um monte de gente querendo destruir a fé, né? Fala um monte de bobagem. É livre o homem nas suas ações? Sim, o homem é livre nas suas ações, e cada qual sente dentro de si mesmo que pode fazer uma ação e deixar de fazê-la, ou fazer antes uma que outra. Então, Deus criou a gente com liberdade, né? A gente tem Rita levantou a mão aí anteriormente. Deixa eu ver aqui. Eu não vi aqui. Levantou a mão? Oi, Carlinhos, eu não quis te interromper e que Não, você diga foi então. continuando. É que a minha pergunta já ficou lá atrás, né? Que Eu quando tinha você visto. falou sobre a alma que vai para o purgatório, e aí eu pensei, e quem morre bebê? A gente falou também disso da outra vez. Existe uma situação para aqueles que não foram batizados, né? Que eles vão para uma região chamada limbo, né? Que não é nem o Ah, inferno, né? tá. E nem o céu, né? É uma região ali Mas o bebê quase. só se não for batizado. Mas e um bebê batizado? E o bebê que foi Vai para o céu, batizado? ele é anjo. O batizado ele vai para o Vai céu. ser um anjo. Ah, tá. Para salvar, precisa ser batizado e crer em Deus. Ele não pode crer porque o responsável dele que crê, né? Tanto que ele batizou ele, bebê. Sim, sim. Tá, tá. Pode continuar. Obrigada. Obrigada, Marinês. E nesse limbo, ele vai ser resgatado depois, posteriormente, vai para o céu? Como é que funciona? Então, o limbo daquele que não é batizado não tem como, né? O que é batizado, sim, ele vai ser resgatado, ele vai viver no céu. Não, ele não pecou, não teve nem a condição de cometer pecado, né? Por isso que é importante batizar a criança logo cedo, logo nos O primeiros dias. batismo para tirar o pecado original, né? Isso. Todos nós nascemos com o pecado original. Perfeito. Aí você, no batismo, é que você apaga isso aí. Isso. E aí a criança não tem ainda, como ela, depois ela vai ser anjo, mas morreu vai ser anjo. Agora, se não for batizada, aí que eu não sei. Acho que não tem. Vai para esse ponto aí no limbo, para de repente pode ser que tenha
Ela não tem culpa, né? Ela tem um pecado original, mas pode ser que exista, assim, uma... É Deus, porque esse Jesus lugar mesmo, que ele Jesus desceu ao foi... limbo, ele desceu Jesus, ao limbo. pois é, Jesus foi ao limbo quando ele vai salvar essas almas que estavam lá, né? Então, os que viveram antes de Jesus, que Jesus é o primeiro, né? Ele é o primeiro a entrar no céu, né? O homem, né? Junto com o homem divino, com o ser divino, ele entra no céu primeiro, é o primogênito. Mas como muitos justos morreram antes dele, então ficaram numa região lá chamada Limbo e não eram condenados porque não tinham pecado grave, mas também não tinham como entrar no paraíso, no céu. Então Jesus, quando ele morre na cruz, ele desce lá, né, para resgatar essas pessoas, esses justos que estavam lá nessa região, né, chamada Limbo. E aí ele leva para o céu. Eu acho que os bebês ficam nessa região aí, não tenho certeza, né? Mas depois eu vou me inteirar melhor sobre isso e voltar aí com esse assunto depois. Aproveitando aqui, Oi. Carlos Antônio, na pergunta 51, pode-se ver e apalpar a alma humana? Não. Não se pode ver nem apalpar a nossa alma, porque é espírito. Aí me Isso. surgiu uma dúvida. Aí eu pensava que alma era uma coisa e espírito era outra. Como é que é? Isso eu não entendi muito bem. A alma, ela tem esse componente que é espiritual, não é corpo, né? Não é matéria. É dizendo isso, a alma é espiritual, ou seja, ela não é feita de... A forma dela é espírito, não é matéria, tá? O homem Eu é feito de imaginava, matéria e espírito. Então, a parte espiritual é a alma. entendi, eu imaginava que alma era uma coisa e espírito era outra. Não, agora que eu estou entendendo. Tá. Aí diz aqui, pergunta, explicai como exemplo a liberdade humana. Então, se eu disser voluntariamente uma mentira, sinto que poderia deixar de dizê-la e calar-me, e que poderia também falar de outro modo, dizendo a verdade. Claro, nós fomos feitos com liberdade, né? Então, o que nos diferencia dos animais é isso, que a gente tem esse discernimento, né, de fazer o bem, né? O animal não tem essa inteligência. Eles têm alma, mas não é alma inteligente como a nossa, né? Uma alma que escolhe as coisas, né? Eles não têm essa característica. Então, o animal ele é muito mais de instinto do que de razão. O homem não. O homem tem essa característica de ser racional, né? Porque tem uma alma que é racional. Então, uma planta também tem alma, mas é uma alma diferente, porque ela tem vida, né? Mas o homem não, o homem é diferente. Então, o homem, ele pode fazer algo e pode não fazer, ele tem essa liberdade. Então, eu lembro de uma frase interessante que dizia assim, de um santo, não lembro quem foi, que falou assim, acho que foi santo, não foi nem santo, foi Dom, Monsenhor, o que foi bispo de Nova York, Fulton Sheen, ele falava assim que, eu li no livro dele, que dizia assim que a nossa liberdade é aquilo que a gente tem de mais valioso. E se você der essa liberdade a Deus, você está fazendo o maior assim, ato de fé que você pode fazer. Ou seja, já que a liberdade é só sua, porque assim, Deus não vai te forçar nada. Se você não quiser adorá-lo, ele não pode fazer nada, ele não vai fazer nada. Se você quiser fazer qualquer coisa, ele também não vai te forçar a nada. Porque ele quer que você o ame livremente, né? É por isso que a gente está aqui vivendo na Terra, né? Nessa nossa luta, para a gente poder amá-lo, porque no céu só se pode amar no céu. No céu só tem
as pessoas amando Deus. Mas aqui na Terra a gente tem essa dificuldade, né? Ora a gente ama, ora a gente não ama. Então a gente tem essa liberdade de amar ou não amar. Então o que caracteriza um santo é que ele sobrepõe a vontade dele, né? A vontade de Deus permanece 100% praticamente, né? Na prática, seria isso. E a gente que está aqui tentando, labutando aí, está brigando, né? A gente deve procurar cada vez mais deixar a vontade de Deus prevalecer, né? Como a gente reza, seja feita a vontade de Deus, né? Na terra como no céu. Na terra, a nossa dificuldade, nossa luta é essa. No céu já existe, né? No céu já o amor já é somente a Deus, não existe outra situação, né? Deus é tão bom, tão misericordioso, né? Tão inexplicável. Então, qualquer pessoa que visse a Deus, né? A alma que vê a Deus diretamente, ela só tem um jeito, amar, não tem mais outra forma, porque ele é tão belo, tão bom, que não existe outra forma de você relacionar com Deus. E é isso que ele quer que a gente, né, faça, que a gente vá para ele, vá até ele. Deus é amor. O amor, né? Lembra de Deus. Então, nós temos essa liberdade, né? Nós temos essa liberdade que, se a gente der, entregar essa liberdade a Deus, né, entregar essa vontade a Deus, né, essa livre vontade, é a melhor coisa que a gente pode fazer, né? Como ensina Futon Shin. E por que se diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus? Disse que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus porque a alma humana é espiritual e irracional, né? E racional, livre na sua ação, capaz de conhecer e de amar a Deus e de gozá-lo eternamente. Perfeições que refletem em nós um raio da infinita grandeza de Deus, né? Então, só a alma tem essa condição, né, de enxergar essas coisas. Em que estado criou Deus os nossos primeiros pais, Adão e Eva? Deus criou Adão e Eva no estado de inocência e de graça, mas depressa o perderam pelo pecado. Olha que interessante, né? Ele está falando aqui que quando Deus criou Adão e Eva, eles eram inocentes, né? Eles estavam em estado de graça. Então, eram seres assim que tinham uma grande capacidade de discernir, né? Não tinha pecado, porque o pecado, ele deixa a pessoa burra, deixa a pessoa lesa, deixa a pessoa feia. O pecado é um negócio que... O salário do pecado é a morte, né? E para você morrer, você vai degradando, né? Então, é uma coisa absurda, né? Na época, quando Adão e Eva eles foram criados, eles tinham uma condição diferente da que a gente tem hoje. Cristina Oliveira. E aí, Cristina? Quando você falou, né, da imagem, né, que quando a pessoa afasta de Deus, que fica uma pessoa feia, até por fora, né, quando a pessoa, você vê que a pessoa afasta de Deus, ele perde aquela beleza natural, começa a apresentar fisicamente e comportamentalmente, assim, Moralmente. estranha, né, a pessoa feia realmente é feio. Exatamente. Ela vai se tornando semelhante ao demônio, que o demônio ele tem perdendo a raiva. semelhança de Deus. O demônio tem raiva de Deus, né? O demônio ele tem inveja de nós e tem raiva de Deus. Então ele nos persegue para que a gente não caminhe até Deus, para que nos leve para a condenação, porque ele tem inveja. Então, o pecado, ele vai deixando a pessoa cada vez mais numa situação ruim, né? Em todos os sentidos. Moralmente, fisicamente. É um negócio absurdo, né? Burra, a pessoa fica burra.
um negócio realmente impressionante. Então, quando Deus criou Adão e Eva, eles tinham uma situação bem melhor, assim, mesmo pensando assim na gente. Era um paraíso, né? Eles, inclusive, não tinham, por exemplo, eles viviam sem roupa, não tinha aquele problema de, sabe, daquela coisa de... Você já imaginou uma situação hoje, o pessoal andar sem roupa aí? É uma loucura, né? É uma maluquice isso. Mas lá no paraíso era assim. E aí, quando ocorre a questão lá da desobediência, né? Você vê que eles se escondem de Deus, né? Como fala no livro do Gênesis. Eles se escondem de Deus. Então Deus falava abertamente com eles. E eles começam a se esconder de Deus, porque eles começaram a desobedecer, a ser infiel, a pecar. Né? Então, e isso aconteceu, ele fala aqui, aconteceu isso bem rápido, né? Foi muito rápido. Eu não sei quanto é esse rápido, mas não é como nós, que aqui a gente vai viver uma vida muito mais longa do que Adão e Eva viveram nessa condição aí de graça. Tá? Deus, eles praticamente não tiveram essa questão nem assim, muito longa. E a gente não, a gente tem essa, Deus é misericordioso, deixa que a gente viva por um tempo, né? E aí possa retornar ao a graça, né? Então é o que acontece quando a gente, por fraqueza, por malícia, peca, e aí se arrepende, e aí busca a confissão, né? A penitência. A gente volta ao estado de graça, né? Além da inocência e da graça santificante, Deus concedeu outros dons aos nossos primeiros pais, e a resposta, além da inocência e da graça santificante, Deus concedeu aos nossos primeiros pais outros dons que eles deviam transmitir, juntamente com a graça santificante aos seus descendentes, e eram, aí vem, a integridade, isto é, perfeita sujeição dos sentidos à razão, tá? Aquilo que a gente falei, ó, é o corpo, né, sujeito à alma, né? A imortalidade, ou seja, a alma não morre, né? O corpo também não ia morrer, ia simplesmente passar, né, da terra, do paraíso para o céu. A imunidade de todas as dores e misérias, então não sofreria mais nenhum tipo de dor, nem nenhum tipo de tristeza. A ciência proporcionada ao seu estado, ou seja, viver sabendo de praticamente tudo. Como eu falei, o pecado, ele emburrece a pessoa. Vamos pensar que, por exemplo, Santo Tomás de Aquino era um homem super inteligente. Ele tinha a graça de praticamente de viver como anjo. Então tinha uma inteligência assim acima de todos eles. Tanto é que ele é chamado o maior doutor entre os santos, né? E o maior santo entre os doutores. Então ele tinha essa graça de viver como anjo, que é um ser puramente inteligente. Então ele vivia como se fosse um anjo. E por conta disso tinha muita inteligência. Então, Santo Tomás ele ensina muita coisa para a gente, né, a entender as coisas da religião por essa graça que ele tinha, essa característica. Então, como o Cássio está explicando aqui, a gente tinha essas quatro condições, né? O que aconteceu foi que, quando Adão peca, né, perde essa condição. É a pergunta seguinte, ó, qual foi o pecado de Adão? O pecado de Adão foi um pecado de soberba e de grave desobediência. Tá? Soberba e grave desobediência. Qual foi o castigo do pecado de Adão e Eva? Adão e Eva perderam a graça de Deus e o direito que tinham ao céu. Foram expulsos do paraíso terrestre, sujeitos a muitas misérias na alma e no corpo, e condenados a morrer. Então, quando acontece esse pecado de Adão e Eva, Deus fecha o paraíso. Por isso que nenhum dos outros
seguintes, né, que vieram os patriarcas, os santos, os profetas, nenhum deles podia entrar no céu. Por quê? Porque o paraíso estava fechado. Deus fez isso por conta desse pecado de Adão e Eva. Tá? E aí condenou os descendentes, tirou aquelas condições, né? De aquela inteligência, né? Vai sofrer dores, né? Não vai ser, vai morrer. Né? Por quê? Porque o pecado de Adão e Eva ele foi transmitido para os descendentes. A pergunta 60 vem dizendo assim, ó, se Adão e Eva não tivessem pecado, ficariam livres da morte? Se Adão e Eva não tivessem pecado, mas se tivessem conservado fiéis a Deus, depois de uma permanência feliz e tranquila neste mundo, teriam sido levados por Deus ao céu, sem morrer, a gozar uma vida eterna e gloriosa. Então, veja, era uma condição de não teria, não é a nossa vida aqui, era uma vida completamente diferente, né? Vida sem sofrimento, com graça, e não morreria, mas Deus levaria direto para gozar uma vida eterna com Ele, na glória. Eram estes dons devidos ao homem, pergunta 61, estes dons não eram devidos por nenhum título ao homem, mas eram absolutamente gratuitos e preternaturais. Por isso, tendo Adão desobedecido ao preceito divino, Deus pôde, sem injustiça, privar deles a Adão e a toda a sua descendência. Tá? Este pecado é próprio somente de Adão? Aí a resposta é: este pecado não é só de Adão, mas é também nosso, embora por diverso título. É próprio de Adão, porque ele o cometeu como um ato da sua vontade, e por isso nele foi pessoal. E é nosso, porque tendo Adão pecado como cabeça e fonte de todo o gênero humano, é transmitido por geração natural e todos os seus descendentes. E por isso, para nós, é pecado original. Tá? Então, está aí a explicação, né? Por que nós temos o pecado original. Né? Se Adão não tivesse cometido a desobediência, a infidelidade, nós não teríamos, né, esse pecado original. Mas como ele era o primeiro e nós somos descendentes dele, nós herdamos isso. Né? Como é possível que o pecado original se transmita a todos os homens? A pergunta seguinte vem: o pecado original transmite-se a todos os homens porque, tendo Deus conferido ao gênero humano em Adão a graça santificante e os outros dons preternaturais, com a condição de que ele não desobedecesse, e tendo este desobedecido, aqui tem um tia, mas deve ser toda a sua qualidade pela sua qualidade de cabeça e pai do gênero humano, tornou a natureza humana rebelde a Deus. Por isso, a natureza humana é transmitida a todos os descendentes de Adão num estado de rebeldia contra Deus, privada da graça divina e dos outros dons. Tá? Contraem todos os homens o pecado original? Sim, todos os homens contraem o pecado original, exceto a Santíssima Virgem, que dele foi preservada por Deus com singular privilégio, na previsão dos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é o dogma, né, da Imaculada Conceição. Então, Jesus Cristo, ele é nosso Redentor na cruz, né? Mas ele foi Redentor de Maria antes dela nascer, ou na própria concepção dela, né? Nascimento dela. Ou seja, ele fez isso antes, como se fosse uma redenção preventiva. Vocês conseguem entender isso? A nossa redenção, ela é curativa, vamos dizer assim, né? A gente nasce com a característica de nós termos, né, essa natureza má, né, natureza de pecar. No caso de Maria, não foi assim. Ela nasceu preparada para ela ia fazer. Que ia ser, né?
Isso, então, Mãe de Deus. como ela, eu imagino assim, Deus não ia querer morar numa casa suja, né? Com certeza. Deus é infinitamente puro, né? Então, ele escolheu uma pessoa pura, preservou ela do pecado original, e com isso ela não teve a mínima, o mínimo a vontade de cometer pecado. A mínima vontade de pecar. Ela foi uma pessoa puramente santa, né? Desde a concepção. Quer dizer, Nossa Senhora, ela era uma pessoa assim de extremo valor, a principal criatura de Deus, né? Ela não pensava mal de ninguém, ela não falava mal de ninguém, né? Ela foi a pessoa assim que qualquer ser humano deveria ser assim, né? Imitá-la. Por isso que naquele livro E de ela foi consagrada no altar. depois, né? Isso. 5 anos. É por isso que o livro da Tratado da Santíssima, Deu devoção. da Devoção à Santíssima Virgem, ele diz lá que ela deve ser o nosso modelo, né? Tudo que você for fazer, for vestir, for falar, pensa assim antes, Nossa Senhora falaria dessa forma, ela vestiria essa roupa, ela faria desse jeito, né? Ela é o modelo, né? Então Deus encontrou o vaso de perfeição, encontrou um local puro, puríssimo, onde ele poderia ser concebido lá no ventre, né? Isso é uma coisa tão lógica, né? Quando um herege lá, um protestante, fala que ela é uma pessoa comum, uma pessoa normal, é um absurdo. Isso é pensar assim, vem cá, pensei. Deus é santo. Deus é tão santo. Ele queria nascer no ventre de uma pessoa impura? Óbvio que não. Deus não faria isso, né? É tão insano pensar dessa forma. Então, Maria ela foi preservada do pecado original, né? Através aí ele fala, pelos merecimentos de Jesus Cristo, não pelo merecimento dela. Não foi merecimento dela, foi merecimento de Jesus Cristo. Ele está no dogma de, da Imaculada Conceição. Se não me engano, é Inefáveis Deus, de Pio IX, 1854. É isso. Então, isso, na verdade, sempre foi assim, né? É que o Papa, ele determinou nesse documento que é um dogma de fé, né? Eu espero que algum dia o Vaticano venha dizer isso também, que não é mais imaculado. Está dizendo que não é mais medianeira, está dizendo que não é mais corredentora, a loucura do Vaticano, né? Essas ambiguidades que têm ocorrido. As contaminações. Contaminações. Então, é o que o Cássio está dizendo no número 64. No 65 diz assim, depois do pecado de Adão, já não poderiam os homens salvar-se? A resposta, depois do pecado de Adão, os homens já não poderiam salvar-se se Deus não tivesse usado com ele de misericórdia. Então, como Deus é misericordioso, ele nos concede as graças para nos salvar, né? Qual foi a misericórdia de Deus, de que Deus usou para com o gênero humano? A misericórdia de que Deus usou para com o gênero humano foi prometer logo a Adão um redentor divino, ou Messias, enviá-lo depois a seu tempo para libertar os homens da escravidão, do demônio e do pecado. Então, Jesus, né, Deus já revela já tinha revelado isso antes para os anjos, né? Ele sabia que ia acontecer isso, né? Deus sabe tudo. Então, o que ele faz? Ele faz um projeto de dar um novo Adão. Então, Jesus é um novo Adão, ele é considerado como um novo Adão. Só que agora vai haver a redenção numa árvore, a árvore da cruz. Então, ele usa uma nova virgem, que é Maria, né?
Então, para a substituição de Eva, Adão e a árvore que eles comeram a fruta, que eles cometeram o pecado de desobediência, tem Cristo, que é o novo Adão, o homem perfeito, que obedece a Deus em tudo, nasceu de Nossa Senhora, a nova Eva, e ele faz esse ato de justiça lá na árvore da cruz, no patíbulo da cruz. Então, Deus ele faz um projeto de fazer as coisas novas, mas de uma forma diferente, como cita aí no Catecismo, né? Misericórdia de Deus. Ele envia Jesus Cristo depois de alguns milhares de anos, quase em torno de 3.000 anos, né? Para ele dar a redenção do gênero humano. Quem é o Messias prometido? O Messias prometido é Jesus Cristo, como nos ensina o 2º artigo do Credo. E vamos, então, deixar o 2º artigo do Credo para a próxima oportunidade. Já são 9h30, né? Então, acho que já está na hora da gente parar. Não é isso? Passou rápido. Mesmo, né? Começou. Quando o assunto é bom, passa rápido, né? Quando a gente presta atenção, né? Interessada. Não. Verdade. Então, uma boa noite para vocês, uma semana abençoada.